Então, ó quanto amo a tua lei, olha aí a palavra de Deus, é a minha meditação em todo dia. Agora, olha o versículo 98. Tu, pelos teus mandamentos, palavra de Deus, me fazes mais sábio que os meus inimigos, pois estão sempre comigo, os teus mandamentos estão sempre comigo. Precisa de sabedoria? Olha ela aí. Versículo 98. Sabedoria é fruto do que, irmãos? Dos mandamentos de Deus que estão sempre conosco. Mas você precisa de discernimento também, não precisa? Vamos para o versículo seguinte, 99. Tenho mais discernimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos, ou seja, nas tuas palavras. Discernimento. Será que é? Será que não é? Será que eu vou? Será que eu não vou ir? Será que é uma boa? Será que é uma fria? Discernimento. Olha aí. Tenho mais discernimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Quer prudência, querido? Leia o versículo seguinte, versículo 100. Sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Mais uma vez a palavra de Deus. Irmão, você quer acertar nas escolhas deste ano 2009? O segredo está aqui, irmão. É ler, meditar, estudar a palavra de Deus. É a palavra de Deus enchendo o seu coração que vai te ajudar a errar menos e a acertar mais. Oitava razão pela qual eu e você precisamos urgentemente ler e estudar a palavra de Deus diariamente, porque ela nos capacita a testemunhar da nossa fé. Olha o que o apóstolo Pedro disse quando escreveu sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 15. Ele disse, inspirado pelo Espírito Santo de Deus: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor, com educação e respeito, diz outra tradução, a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. E aí, irmão, você está preparado? Você está preparado para responder com mansidão e temor a qualquer pessoa que te perguntar por que você crê em Jesus? Hein, Gilberto? Por que você crê em Jesus? Eu sei que você está preparado, né? Por que você crê em Jesus? Às vezes alguém pode fazer uma pergunta difícil, né? Pode lançar uma pergunta cheia de argumentos filosóficos, cheio da razão humana. Será que nós estamos preparados, irmãos, para dar a razão da nossa fé? Agora preste atenção, irmãos, que esse texto, isso que Deus está nos deixando aqui, é uma ordem, né? Deus, através do Espírito Santo, dá esta ordem usando o apóstolo Pedro. Deus não está fazendo um pedido, Deus não está te dando uma dica, Deus está te dando uma ordem. É um imperativo aqui, estai. E quando Deus manda, não é bom a gente obedecer? Nós estávamos vendo no domingo passado que a obediência nos leva à prosperidade, mas a desobediência é uma tragédia, é uma bomba, é um desastre, né? É bom a gente obedecer. E aqui é uma ordem de Deus: estejam prontos. E eu sei que muita gente, além de ter esse senso do dever, né, de entender esse dever de estar preparado, ele também quer estar preparado. Ele foi alcançado pela salvação, a sua vida mudou, ele recebeu aquela alegria, aquela paz que nós falamos, a vida dele mudou, a casa dele era um desastre, virou uma maravilha. Ele quer repartir isso com o outro, não sabe como fazer. Ele gostaria que os familiares recebessem essa mesma bênção, ele não sabe como falar. Ele gostaria de transmitir essa mensagem para os colegas, para os amigos, não sabe como. Como é que você, meu irmão, que já foi tocado pelo Espírito Santo de Deus, para ser uma bênção nas mãos dele, para responder aquele que te pergunta com sinceridade, aquele que está confuso, ou até mesmo aquele que zomba, como é que você vai estar capacitado para transmitir esta mensagem? Lendo a palavra de Deus, não é isso? Você precisa ler a palavra de Deus, e ela vai te capacitar
para esse trabalho. Irmãos, quem lê a palavra de Deus sabe o que falar. Quem sabe, fala. Quem não sabe, se cala. O cara faz uma piadinha, faz uma zombaria, assim, o que eu vou falar, né? Aquela cara de... Quem sabe, fala. Porque qualquer assunto que você tiver numa roda de conversa, se você souber o que falar, você fala. Ah, fala. Se é de receita de bolo, você fala, não, eu tenho uma receita que é melhor que essa aí. Se é o time de futebol, você acompanha e fala, não, mas o meu time fez aquele gol, lá, lá, lá. O que você estiver conversando, se você tiver informação, você coloca na conversa. Aí não tem timidez, não tem nada. Então, quando uma pessoa diz assim, pastor, eu não sei o que falar, eu já sei o que está acontecendo. Eu já sei o que está acontecendo. Está faltando ler a palavra. Porque, olha, irmãos, quando a pessoa lê a palavra, isso é muito comum, né? Você pode pegar um novo convertido. O novo convertido chega, aquela bênção, Deus muda o coração dele, ele sai saltitando de alegria, ele lê a palavra o dia todo, e ele não para de falar a palavra de Deus. Não é? Irmãos, é só ler. Se você ler, a palavra de Deus vai te capacitar para transmitir a sua fé. E não é uma opção, é um dever. E é bom que a gente obedeça aquilo que Deus está fazendo, porque um dia a gente vai ter que prestar conta daquilo que Deus nos mandou fazer. Não é verdade, queridos? Vamos para o nosso a última razão para nós lermos a palavra de Deus. Anota aí, meu amado. Ela será garantia de sucesso. É o versículo que nós lemos no início da nossa reflexão. A orientação que Deus deu a Josué diante daquela tarefa difícil de enfrentar e vencer os gigantes. Deus disse para Josué, não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, dia e noite, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Quer prosperar, querido? Irmão, não precisa nem responder, eu já sei. Todo mundo quer ser bem-sucedido, não é verdade? É por isso que vende tanto livro, como vencer na vida, como prosperar, vende igual água. Agora, você já viu o livro assim, como ser derrotado em 30 dias, como fracassar em 12 semanas, não vende, irmão. Ou então o cara compra para saber que